E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Na Vila Belmiro, a temporada amanhece com uma promessa audaciosa: extrair o máximo de duas forças que definem partidas e arrastam multidões. Juan Pablo Vojvoda cravou um desafio público e interno ao traçar uma meta sem atenuantes para Neymar e Gabigol: não dividir tarefas, mas elevar padrões, multiplicar impacto e consolidar uma identidade competitiva que resista à pressão de um calendário longo e exigente. Em campo e fora dele, a comissão quer substituir discursos por entregas mensuráveis. A ideia é cruzar parâmetros físicos com indicadores técnicos, calibrar minutos de jogo, acelerar sinergias e impor micro-objetivos semanais que conversem com a fase de grupos do estadual e a sequência nacional. Com Neymar em recuperação e Gabigol já acionando o placar, o plano prevê transições controladas e gatilhos táticos que façam a dupla transformar posse em profundidade e pressão em gols. O treinador mediu palavras, mas endureceu critérios. Em vez de compartilhar responsabilidades, a proposta é assumir protagonismo pleno, com metas claras para a criação, finalização e liderança competitiva. A ambição não se limita ao brilho individual, exige disciplina coletiva, solidariedade sem bola e execução de alta intensidade por períodos prolongados. A preparação de Neymar combina rigor e progressão. Trabalhos de base, sessões de força e controle de impacto formam um plano que respeita o tempo de resposta do corpo e impulsiona eficiência ao retomar ritmo de jogo. Quando levantar a mão, não será gesto de emoção, mas sinal de prontidão comprovada, minutos escalonados, funções definidas e participação em fases específicas de ataque. Gabigol já se apresentou com precisão e presença. O gol na estreia não foi só cartão de visitas, valida dinâmica diária, leitura de cruzamentos e agressividade em curto espaço. Vojvoda pede que essa energia seja replicada em sequência, com ajustes de movimentação para atacar costuras entre zagueiros e abrir corredores para entradas dos meias. Para sustentar um desenho funcional, o meio precisa entregar ordem e aceleração. A chegada de Gabriel Menino indica condução, passe vertical e recomposição. O papel dos volantes será reduzir distâncias, encurtar linhas e liberar ações rápidas para a dupla decisiva, preservando a equipe de transições perigosas e aumentando o número de ataques com superioridade numérica. Na retaguarda, a solidez será construída tijolo por tijolo. Zé Ivaldo oferece leitura de trajetória e firmeza em duelos, fundamental para compactar o bloco e autorizar avanços dos laterais sem desguarnecer a zona central. A ideia é diminuir o espaço útil do adversário e aumentar o tempo útil do Santos em campo ofensivo. Álvaro Barreal amplia repertório pelos lados. A função não é apenas cruzar, é atacar o espaço, apoiar em diagonal, servir a última bola e puxar marcação para liberar finalizações em segunda linha. Com ele, a equipe ganha um ponto de ruptura capaz de acelerar posse e gerar decisões rápidas para quem define. Nada disso funciona sem método. A comissão desenha mecanismos, pressão coordenada, coberturas previsíveis, variações de altura do bloco e treinos específicos para sincronizar a dupla com laterais e meias. O foco é antecipar jogadas, evitar previsibilidade e transformar oscilações naturais do calendário em margens controláveis. O plano carrega exigência emocional. Vojvoda quer líderes que falem menos e deem o tom pelo exemplo, treino intenso, concentração máxima e desconforto diante de desempenho mediano. Em semanas decisivas, a diferença entre cumprir tabela e construir narrativa vencedora está na seriedade de cada sessão, na repetição dos detalhes e na força dos ritos de vestiário. A recuperação de Neymar segue com marcos objetivos. Resistência, explosão, mudança de direção e tolerância à carga serão validados em bateria de testes. Ao entrar, ele tende a operar em zonas onde seu toque pesa mais do que o sprint, aumentando o valor por leitura e urgência por execução rápida. Para Gabigol, o mapa é de ajuste fino. Atacar primeira trave, cair às costas do zagueiro, flutuar para receber e acelerar infiltrações, os padrões mudarão conforme o rival e a estrutura do jogo. A responsabilidade não começa no apito inicial,
ela se mantém na primeira pressão após perda, no comando silencioso dos movimentos e na persistência da agressividade sem bola. O mercado segue como peça complementar. O clube monitora peças para recompor funções deixadas por saídas e elevar nível de competição interna. O critério é simples: quem chega precisa resolver, dar alternativa imediata e sustentar modelo de jogo com menos oscilações e mais constância. O torcedor quer muito mais do que promessas, e a comissão sabe disso. A comunicação será pautada por entregas, com evolução visível a cada rodada e clareza sobre ajustes. O objetivo é transformar expectativa em confiança, confiança em presença no estádio e presença em energia que empurre o time quando a perna pesa. Vojvoda sintetiza em exigência o que a temporada demanda: intensidade nas pequenas coisas, honestidade nos números e coragem nas decisões. Se Neymar e Gabigol somarem e multiplicarem, o Santos não só ganhará partidas, criará um padrão que resiste a tempestades, eleva o teto da equipe e devolve ao clube o protagonismo compatível com sua história. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana deixou torcedores e jornalistas em estado de choque. Nele, Zé Rafael, meio-campista do Palmeiras, aparece em uma conversa aparentemente descontraída, mas que rapidamente ganha contornos de polêmica. Em determinado momento, o jogador solta a frase que se tornou viral: "Meu Deus! Não dá para jogar do lado dele." A declaração, curta e impactante, foi suficiente para incendiar os bastidores do futebol brasileiro e gerar uma onda de especulações sobre quem seria o alvo da crítica. A repercussão foi imediata. Em grupos de torcedores, a frase foi interpretada de diferentes maneiras, com alguns acreditando que se tratava de uma brincadeira, enquanto outros enxergaram ali uma crítica direta a um companheiro de elenco. A falta de clareza sobre o contexto apenas aumentou a curiosidade e fez com que o vídeo fosse compartilhado milhares de vezes em poucas horas. A imprensa esportiva não perdeu tempo e passou a investigar o episódio. Programas de televisão e rádio dedicaram blocos inteiros para discutir a fala de Zé Rafael, tentando identificar o jogador mencionado e compreender os bastidores da situação. A frase, aparentemente simples, ganhou força como símbolo de possíveis tensões internas no elenco. Nos bastidores do Palmeiras, o clima ficou de alerta. A diretoria e a comissão técnica foram cobradas por respostas, já que a repercussão poderia afetar a harmonia do grupo em um momento decisivo da temporada. A postura de Zé Rafael, até então considerada discreta e profissional, surpreendeu pela contundência da declaração. Torcedores reagiram com intensidade. Muitos defenderam o jogador, afirmando que sua sinceridade poderia revelar problemas reais dentro do elenco. Outros, no entanto, criticaram a atitude, argumentando que declarações desse tipo devem ser resolvidas internamente e não expostas em público. A divisão de opiniões reforçou o impacto da fala. A frase "não dá para jogar do lado dele" também abriu espaço para debate sobre convivência e liderança dentro de equipes de alto rendimento. Especialistas em gestão esportiva destacaram que a harmonia entre jogadores é tão importante quanto a qualidade técnica, e que episódios como esse podem comprometer o desempenho coletivo. Enquanto isso, o jogador alvo da declaração segue envolto em mistério. A ausência de nomes no vídeo alimenta especulações, e cada partida do Palmeiras passou a ser analisada com lupa, em busca de sinais de tensão entre Zé Rafael e algum companheiro. O suspense mantém a curiosidade do público em alta. A comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, foi questionada sobre o episódio. O treinador evitou polêmicas, mas reforçou a importância da união do grupo e da resolução de conflitos internos. Sua postura foi vista como tentativa de blindar o elenco e evitar que a repercussão externa atrapalhe o desempenho em campo. A repercussão internacional também chamou a atenção. Veículos estrangeiros noticiaram a fala de Zé Rafael, destacando o impacto que uma declaração aparentemente informal pode ter em clubes de grande expressão. O episódio reforça como o futebol brasileiro é acompanhado de perto fora do país e como qualquer detalhe pode ganhar proporções globais. Do ponto de vista econômico, a polêmica pode afetar até mesmo negociações futuras.
Jogadores envolvidos em controvérsias tendem a ter sua imagem questionada, e clubes interessados podem repensar investimentos. A fala de Zé Rafael, portanto, não é apenas um episódio interno, mas um fator que pode influenciar o mercado. Torcedores rivais aproveitaram a situação para provocar o Palmeiras. Memes e comentários irônicos inundaram as redes sociais, reforçando a rivalidade e transformando a frase em munição para debates acalorados. A polêmica, assim, transcendeu os limites do clube e se tornou tema nacional. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, trabalha para conter os danos. Reuniões internas foram realizadas para discutir a repercussão e alinhar estratégias de comunicação. O objetivo é preservar a imagem do clube e evitar que a polêmica comprometa o ambiente de trabalho. Zé Rafael, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. Seu silêncio apenas aumenta a curiosidade e mantém a polêmica viva. Torcedores e jornalistas aguardam uma explicação que possa esclarecer o contexto da frase e reduzir as especulações. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio é exemplo de como a exposição de atletas nas redes sociais pode gerar crises inesperadas. Uma frase dita em tom de brincadeira ou desabafo pode ganhar proporções gigantescas e afetar carreiras e clubes. O episódio também reacende debates sobre liderança dentro do elenco. Quem deve assumir a responsabilidade de mediar conflitos e garantir a harmonia? A fala de Zé Rafael sugere que há tensões que precisam ser resolvidas, e a forma como o clube lidará com isso pode definir o futuro da temporada. Torcedores mais antigos lembraram de outros episódios semelhantes na história do futebol brasileiro, em que declarações polêmicas revelaram problemas internos e acabaram impactando o desempenho em campo. A fala de Zé Rafael, nesse sentido, entra para a lista de momentos que marcaram os bastidores do esporte. A polêmica também gera reflexões sobre a pressão que jogadores enfrentam. Em um ambiente de alta cobrança, qualquer desentendimento pode se transformar em crise. A frase "não dá para jogar do lado dele" pode ser vista como um desabafo de quem vive diariamente a intensidade do futebol profissional. Enquanto isso, o Palmeiras segue sua rotina de treinos e jogos, tentando manter o foco em campo. A polêmica, no entanto, continua a pairar sobre o elenco, e cada gesto ou expressão dos jogadores é analisado em busca de pistas sobre o alvo da declaração. No fim das contas, o episódio mostra como o futebol é capaz de mobilizar emoções e gerar narrativas que vão muito além das quatro linhas. A frase de Zé Rafael, curta e impactante, transformou-se em um dos assuntos mais comentados da semana e promete continuar repercutindo até que o mistério seja esclarecido. O futuro dirá se a polêmica será apenas um episódio passageiro ou se marcará de forma definitiva a trajetória do jogador e do elenco palmeirense. Por enquanto, o vídeo segue alimentando debates, curiosidade e especulações, mantendo viva a chama da paixão e da rivalidade que fazem do futebol brasileiro um espetáculo único. A repercussão da frase de Zé Rafael, ao dizer "Meu Deus, não dá para jogar do lado dele", continua se espalhando com força entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. O impacto da declaração foi tão grande que, em poucas horas, tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, gerando debates acalorados sobre convivência no elenco e possíveis tensões internas. A curiosidade em torno de quem seria o alvo da crítica mantém a polêmica viva e alimenta especulações diárias. Entre os torcedores do Palmeiras, a reação foi dividida. Parte da torcida defendeu Zé Rafael, afirmando que sua sinceridade pode revelar problemas reais de entrosamento ou até mesmo de postura profissional dentro do grupo. Outra parte, no entanto, criticou duramente o jogador, alegando que esse tipo de comentário deveria ser resolvido internamente e não exposto em público, já que pode fragilizar a imagem do clube. A imprensa esportiva nacional mergulhou no episódio, dedicando programas inteiros para discutir a fala. Analistas apontaram que a frase pode indicar um desgaste no relacionamento entre atletas e que isso, se confirmado, pode comprometer o desempenho coletivo. A mídia também destacou que o silêncio de Zé Rafael após a repercussão apenas aumenta o mistério e mantém o público atento a cada novo detalhe. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras foi pressionada a se posicionar. Embora não tenha revelado nomes ou detalhes, dirigentes reforçaram a importância da união do elenco e garantiram que qualquer conflito será tratado internamente. Essa postura, no entanto,
não foi suficiente para conter as especulações, que seguem alimentando o noticiário esportivo. Torcedores rivais aproveitaram a polêmica para provocar o Palmeiras. Memes e comentários irônicos inundaram as redes sociais, transformando a frase em munição para rivalidades históricas. A repercussão, assim, ultrapassou os limites do clube e se tornou tema nacional, reforçando como o futebol brasileiro é capaz de mobilizar paixões e narrativas intensas. Especialistas em gestão esportiva destacaram que episódios como esse evidenciam a importância da liderança dentro do elenco. Para eles, cabe ao treinador e aos capitães mediar conflitos e garantir que tensões não se transformem em crises. A fala de Zé Rafael, nesse sentido, é vista como um alerta para a necessidade de fortalecer a comunicação interna. A polêmica também gerou reflexões sobre a pressão que jogadores enfrentam em clubes de alto rendimento. Em um ambiente de cobrança constante, qualquer desentendimento pode ganhar proporções gigantescas. A frase de Zé Rafael pode ser interpretada como um desabafo de quem convive diariamente com a intensidade do futebol profissional e sente a necessidade de expor sua frustração. A repercussão internacional não ficou de fora. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando como uma declaração aparentemente informal pode ganhar proporções globais em clubes de grande expressão. Isso reforça a ideia de que o futebol brasileiro é acompanhado de perto fora do país e que qualquer detalhe pode se transformar em notícia mundial. Do ponto de vista econômico, especialistas apontam que a polêmica pode afetar até mesmo negociações futuras. Jogadores envolvidos em controvérsias tendem a ter sua imagem questionada, e clubes interessados podem repensar investimentos. A frase de Zé Rafael, portanto, não é apenas um episódio interno, mas um fator que pode influenciar o mercado. No fim das contas, a repercussão da declaração mostra como o futebol é capaz de mobilizar emoções e construir narrativas que vão muito além das quatro linhas. A frase "não dá para jogar do lado dele" se transformou em um dos assuntos mais comentados da semana e promete continuar repercutindo até que o mistério seja esclarecido. Enquanto isso, torcedores, jornalistas e dirigentes seguem atentos, aguardando os próximos capítulos dessa história que já entrou para o rol das grandes polêmicas do futebol brasileiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.